Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mujo e eu. Eu sou a Vivi Martins e vou falar um pouquinho mais sobre a nossa história. No vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas de algumas coisas que a gente usa aqui como segurança, que funciona bastante, e um brinquedo que a minha mãe inventou. Ela acabou criando um brinquedo durante a pandemia para o Mu, que estava muito agitado, né? Estava muito ansioso, não podia sair dentro do pátio. E a minha mãe criou um brinquedo muito funcional, viu? Extremamente, assim, ó, totalmente, normalmente com coisas que a gente tem em casa, então é muito barato e ele desestressa, sabe? Ele usa muito, a gente botou o nome de Chaco, tá? Porque vocês vão entender. Gente, o que eu tenho aqui é extremamente surrado, porque o Mu vive com ele pra cima e pra baixo. Nada mais é. Ignorem a cor, né, por favor. Nada mais é, gente, do que elástico, tampas. Ó, sabe tampinha de garrafa? Fura no meio, lá, ó. E passa o elástico. E aí, eles fazem isso aqui. Pra quem convive com autismo como nós, sabe o quanto isso é importante, esse movimento para eles. Eles acabam se desestressando, às vezes ele está muito ansioso e a gente nota, pelo movimento que ele faz com as mãos, a gente nota, né, que acaba ajudando. O Ju gosta muito de fazer assim. Eles gostam de barulho e gostam de fazer movimento. Bom, a dica que eu dou é para quem tem criança pequena, ter cuidado, porque são tampinhas, elas machucam se bater forte, viu? Lógico, o elástico tá já surrado, então já tá bem largo, né? As tampas já são horríveis, porque ele bota no chão e tudo. Mas assim, ó, quando for fazer, de repente não faz com um espaço tão grande de elástico que nem nós temos aqui. Faz um pouquinho menor, pra ver se ele vai se adaptar. E muito importante, gente, atem bem, tá? Quando for fazer, fechar o círculo, o elástico, atem, confirmem que está atado. Por quê? Porque se soltar, além de machucar, pode quebrar, né, alguma coisa, né, acertar alguém, então. Mas é um brinquedo funcional. O Mu usa muito, a gente tem todos esses cuidados, que nem eu falei agora, aí vai dizer, mas então não vale a pena porque pode machucar. Todo brinquedo pode machucar, a gente sabe disso, né? É quase que impossível, não ser o bonequinho, aquele, né, mais flexível, e mesmo assim tem criança que bota na boca e acaba engasgando. Então, todo brinquedo pode machucar, só que nesse caso aqui, ele é um brinquedo bastante funcional, sabe? Porque ele não é um brinquedo bonito, ó, porque na verdade é um cordão com um monte de tampa. A minha mãe teve essa ideia e foi muito legal quando ela fez. Porque no momento que ela deu pra ele, a gente achou até que não ia pegar. Ele simplesmente pegou e já começou, sabe? Ó, vou botar bem na frente da câmera. A fazer esse movimento aqui, ó, que é o movimento que ele faz. Então, ó, eu já tô acostumada, então eu puxo com a mão. Então, porque já é maior, que já tá na adolescência, na fase adulta, tá muito estressado, isso funciona muito, muito, porque o Mu, quando ele tá muito estressado, entrega isso aqui pra ele, e ele, a gente se afasta, lógico, né, deixa ele mais sentadinho, mais afastado, assim, e ele fica girando esse brinquedo, assim, até acalmar. E isso ajuda muito, viu, muito, muito, diminui muito a chance de crise, porque às vezes ele tá muito ansioso, a gente tá vendo, assim, tá quase dando uma crise, ele pega e se acalma. Outro movimento que ele faz muito é isso aqui, ó. Por isso, a importância de estar bem atado, viu? Que é, ó. Gente, essa tampinha de garrafa, que muitas pessoas colocam no lixo, né? Com um elástico. Pegue um elástico bem firme, bem forte, que não tenha risco de arrebentar, né? Tem uns bem fortes. Coloquem as tampinhas coloridinhas, conforme vocês acharem. Uma amiga minha deu uma ideia esses dias de tentar colocar alguma coisa emborrachada para não machucar. É uma ideia. É que o do Mu, ele é o original, né? Então ele é aquela coisa, a tampinha e o elástico só. Mas, gente, isso é muito funcional. Isso ajuda muito, muito, muito a desestressar, ajuda muito a acalmar ele. E de um tempo pra cá o Ju tem pego também. E a gente nota, assim, principalmente quando ele tá, assim, ó, muito ansioso, que ele vai levar a mão na boca. Em lugar de levar a mão na boca, ele tem feito isso.
Então, sinal que para ele também é funcional. Então, assim, é uma dica. Lógico que eu sei que tem gente, pessoas, né, que não gostam de brinquedos assim e tudo, mas são dicas, eu uso aqui em casa. Tem que ter cuidado, como tudo, né? A gente tem que ter cuidado, né? Porque eles realmente não têm noção de força, de espaço, então a gente tem que ter aquele cuidado, né? De quando ele tá usando, manuseando o brinquedo, a gente não deixar ele perto de outra pessoa, perto de outra criança, principalmente quando tá largo, assim. O Dumu, normalmente, quando a gente faz, ele fica mais justinho, só que conforme vai usando, o elástico tá esgaçando, então vai, né, ficando maior. Mas é importante confirmar ali a hora que fez, passou as tampinhas, a quantidade que achou, ficou legal, passou as tampinhas, tá bem, sabe, firme. Eu sempre testo, a minha mãe, a gente sempre testa, né, aqui em casa sempre alguém pega e testa muito, sabe, a gente puxa, a gente sacode de várias formas pra ver se ele vai soltar. Se ele soltar, vai soltar na nossa mão, não na dele. Então, nunca aconteceu, viu? Quando arrebenta, quando solta, normalmente tá pra baixo assim, e arrebenta e vai pra baixo. Então, nada assim, nunca pegou nele, nem arrebentou nada aqui em casa. Tá? E ele usa isso desde o início da pandemia, tá? Foi um brinquedo, assim, muito interessante. A minha mãe acabou fazendo para outro menino também, que também é portador de autismo severo. Também estava num estresse danado, e a mãe nos relatou que ele não dorme sem, gente, virou o bichinho dele, sabe? Ele carrega pro banho, na mesa, onde ele tá com o tchaco dele na mão. Isso aqui é bem legal, tá? Esse nome foi a gente que deu por ele parecer algo assim semelhante, né? Por ficar fazendo essa viravolta. Parece o coelho da Mônica, não parece? O movimento do coelho da Mônica, que era assim, né? Pega pelas orelhas, só que aqui a gente não tem um coelho, né? A gente tem um cordão com umas tampinhas. Então, nós aqui em casa chamamos de tchaco, tá? Mas aí você dá o nome que quiser, né? Aqui em casa a gente chama assim. Bom, é funcional, mega barato, tá? Tem que ter cuidado, tá? No fazer, no ensinar a criança a usar, mas é muito funcional para quem tem filhos, que nem os meus aqui, que se estressam, que ficam ansiosos, já tem ansiedade, o mesmo ele é hiperativo, então isso acaba, sabe, ficando muita coisa para ele. E aí esse brinquedo ajuda, estimula ele a soltar isso. Então quando ele pega, ele começa a sacudir, tu já sabe que ele tá estressado. E é incrível, porque ele começa a sacudir e do nada ele vai parando, larga o brinquedo. E aí quando ele largou, ele tá calmo. Então isso é extremamente funcional, viu? Muito. O Ju tá fazendo a mesma coisa. A gente tem notado que ele vai levar a mão na boca, e se o brinquedo tá perto, ele pega e fica puxando o brinquedo assim, e aí ele vai se acalmando e larga o brinquedo. Então, é funcional com os meus e com outro menino que a gente conhece também, que também já tá na fase adulta, também não é verbal, e a mãe tava assim, apavorada, porque ele tava muito agitado, e isso tem dado bastante ajuda, viu? Então, bora lá, tentar um brinquedinho diferente, viu? Isso cabe até para as escolas, enfim. Lógico, é que nem eu falei, cada um vai adaptar de uma forma, né? De repente, nosso aqui é o original, a minha mãe criou ele dessa forma e a gente manteve porque o Mu se adaptou a essa forma, né? Simplesmente com as tampas e o elástico. Mas, de repente dá pra botar, que nem uma amiga minha falou, botar alguma coisa emborrachada, tenta. Forrar, de repente, as tampinhas, até pra ficar mais bonito, ou pra evitar que machuque, eu não sei, sabe? Mas usem a criatividade. Isso é muito funcional, ajuda a desestressar, super baratinho, gente, é coisa que a gente tem em casa. Então, assim, ó, muito baratinho, e é um brinquedo, assim, ó, que toda criança que tem pego, viu, tem gostado. Tem a gente, assim, ó, ninguém dá nada, porque é um cordão. Normalmente, tu entrega pra uma criança com autismo, a criança já vai aqui, ó, porque ele faz esse tique-tique desse barulhinho, e aí a criançada tá aqui, ó, já. Então, tentem, vai que dê certo aí. Depois fala pra mim aí se deu certo. Outra coisa, aqui em casa acontece bastante, hoje não tanto, mas já aconteceu muito, principalmente do Mo, quando fica nervoso ou até numa brincadeira, leva as mãos e bate, tá? Então isso é muito de cada um, né? Mas o Mo tem muito isso. E como ele tem muita força, ele não sabe o nível de força que ele tem,
ele leva essas mãos e bate em qualquer lugar. Vidro para nós é um problema, porque a gente morre de medo que ele se corte, até porque ele já se cortou há uns anos atrás. A gente morava em outra cidade e não sabíamos que o vidro da porta de entrada do nosso prédio estava rachado, não aparecia, porque eram aquelas portas bem antigas, cheias toda de ferro, com pedaços de vidro, então a gente não tinha prestado atenção. Ela tinha grade e tudo, então a gente realmente não, nem eu e nem ninguém tinha notado, né? Nem os síndicos. E um dia o Mu foi brincar, brincando de pular de um degrau para o outro, porque tinha uma escada para entrar, e aí tinha esse portão. E ele levou as mãos no portão e bateu com as duas mãozinhas. E o vidro que estava mais em cima, estava a princípio, depois a gente, né, conversando, chegou à conclusão que deveria estar já, porque ele era bem menor, ele tinha 7 anos, deveria estar já com alguma rachadura, alguma coisa assim. Cortou o braço do Mu nessa região aqui, bem no pulso, quase tirou o braço do Mu fora. Foi uma coisa bem horrorosa mesmo. O Mu tem uma cicatriz de fora do braço. O Mu fez cirurgia para colocar, né, para poder ligar os tendões e tudo. E ele levou muitos pontos, ficou muito tempo sem movimento, sem poder, usando atadura e tudo, fazendo curativo. Foi algo bem delicado, foi um momento bem complicado para nós, bem delicado na casa, porque a gente nunca imaginou passar, né? Porque o portão realmente, a gente sempre cuidou muitas coisas dentro da casa, mas o portão era na entrada do prédio e o portão era todo de ferro, todo, aqueles portões antigos, sabe? De prédios mais antigos, então ele era todo de ferro e tinha uma grade larga na volta do vidro. Até acredito que tenha sido isso, essa tenha sido a grande sorte. E quando ele bateu na grade. Só que, lógico, o vidro que estava mais em cima caiu e abriu o pulso dele. Isso foi bem complicado. Ele passou por uma cirurgia. Chegaram a nos falar que ele perderia os movimentos da mão. Ele, graças a Deus, não perdeu totalmente. Ele mexe bastante a mão. Mas aquela motricidade mais fina, ele tem bastante dificuldade como fazer, né? Alguns pequenos movimentos assim, ele tem bastante dificuldade com a mãozinha. Mas ele movimenta a mão, ele mexe, tanto que ele usa o tchaco ali, né? Ele faz bastante, ele movimenta normal. Só que, né, o mexer, o pegar, fechar a mão, isso aqui, ele não consegue fazer mais. Sabe? Isso aqui ele perdeu. Esse pequeno movimento aqui, ele não tem mais. Então, é importante a gente ter cuidado, assim, no geral, né? Porque até aí a gente sempre cuidou dentro da casa. Hoje em dia a gente já cuida já também. Se tiver uma passagem que a gente vai passar, que seja um trajeto nosso, e tenha vidro, a gente tem bastante cuidado. E aí a gente passou a usar, gente, aqui em casa, isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você que tem um ladinho aqui que de tanto eu puxar, ele já tá rasgadinho. Ó. Isso aqui. Dá pra ver, né? Nada mais é, ó, do que papel filme. Olha, plástico filme. Que é o papel contátil, só que de plástico, né? Que é o transparente. Gente, eu comprei isso na papelaria. Eu gastei R$8, eu acho que o metro. Esse é bem grossinho. Tem um muito melhor, né? Com certeza tem um que tu compra, que tu manda colocar. A gente já fez isso uma vez, mas ele é bem mais caro, tu manda colocar, né? E a gente não teve acesso a ele, nós tivemos que pedir para uma pessoa que trabalhava com isso, colocar. É tipo isso filme, sabe? Nos vidros, todos os lugares que tinha vidro, tipo janelas, as portas da casa, onde tinha vidro a gente colocou, para garantir que se ele batesse com as mãos ou com os pés, muito chute, né? Quem convive sabe do que eu tô falando, né? Estão estressados, estão tendo uma crise, então, nossa. Uma das primeiras coisas de movimento é aqueles pés aqui, né? Rapidinho, é o pé, né? E quando não é a mão, é o pé. Então, são duas coisas que vai com muita força.
E quando bate, pode sim arrebentar e Deus livre machucar eles. Então, por experiência própria, é preferível a gente, né, acaba tendo todos os cuidados possíveis para evitar, porque nós já passamos por momentos difíceis, então, né, se já cuidávamos antes, hoje em dia, então é o dobro, tá? Isso aqui é bem baratinho. Esse outro que eu falei, que é tipo um filme, tu tem que contratar, eu não sei direito como é que é a pessoa que faz. Na época foi uma pessoa que fazia isso em carros, que botou para nós numa casa que a gente morou, que tinha muito vidro, as portas tinham muito vidro e tudo, era muito vidro livre, e ele colocou para nós. Aí a gente colocou esse que era mais grosso, né, para ter mais segurança. Mas nessa casa que a gente mora hoje, não tem tanto vidro, tem vidro, mas não é tanto vidro. Então o que acontece, gente? Aonde tem aquele vidro mais fino, mas até a passagem da minha cozinha para minha sala tem tipo uma janela de vidro assim, tá? E foi a primeira coisa que a gente colocou o olho quando a gente entrou nessa casa, e essa janela de vidro, né? Bom, ela tem isso aqui, tá? Dos dois lados, não só nela, como em outras janelas também. Então, toda vez que tem uma janela com vidro ou uma porta com vidro, nós usamos isso aqui. Eu chamo isso aqui de plástico filme, né? Mas não sei se é papel contact, né? Não sei também, né? Insufilme, qualquer nome, gente. Mas aqui, ó, pra mim isso é um papel contact transparente, tá? Mas assim, ó, tá valendo, né? É super barato. Esse aqui que eu comprei, ele é bem firmezinho e ele é bem... ele não é muito transparente, então embaça um pouco o vidro, né? Acaba tirando a atenção deles, a ideia de bater. E, gente, assim, ó, aconteceu de a gente botar uma porta e não foi ele, foi eu, na verdade, puxando o móvel, bati nessa porta. E aí tava com um plástico filme grudado dos dois lados. O que aconteceu? O vidro quebrou, mas ficou grudado, não virou. Então, quer dizer, não haveria um corte ali, né? Então, é uma chance de não cortar, é uma dica. Nós usamos aqui. Na minha casa, a gente procura não ter nada de muita ponta. A mesa, ela não chega até aquele bico na madeira. A gente tem um pouquinho de cuidado, assim, porque nós temos receio de que eles se machuquem, venham rápido, se batam, porque eles não têm noção de espaço. Não olham muito para baixo também. Então, normalmente eles estão olhando para frente e para cima. Então, se tiver alguma coisa de ponta, a chance de eles se machucarem é enorme. Então, assim, é uma dica, viu? Se tem coisa de ponta em casa, tenta dar uma evitada, assim, para tentar amenizar a chance de se machucar. Eu sei que é muito legal, às vezes a gente quer porque é bonito, né? Mas são outras realidades, eu tô aprendendo isso aos poucos, viu? É bem difícil para quando a gente quer decorar uma casa, você tem que pensar 10 vezes como tu vai fazer, porque são coisas que pode acabar sendo muito bonito pra gente, mas pode acabar causando um problema bem sério para nossos filhos. Então é uma dica, tá? Eu uso isso aqui, tá? Para as janelas, nas portas, é bem funcional. E lógico, o meu já tá bem usadinho também, né? Mas assim, se botar dos dois lados, aperta bem, sabe? Confirma que ficou bem preso. Ele fica bem fixo no momento que tu coloca, a gente vai passando a mão assim, e ele vai ficando bem grudado no vidro, tá? Então, tipo, não é que não vá quebrar o vidro, mas é uma chance boa de se quebrar, não cortar eles de imediato. Então, é uma coisa funcional, é uma coisa boa, eu uso aqui, funciona, como eu falei, acabei fazendo teste sem querer nessa porta, e os vidros ficaram quebrados, gente, grudado no plástico. Sabe? Na hora eu tomei um susto, mas não caiu nenhum, a gente que tirou, sabe? Então, né, se fosse na mão, com uma batida de mão ou de pé, provavelmente não teria cortado de imediato, né? Lógico, tem que ter... Se puder evitar os vidros, melhores, né? Mas se não puder, é uma opção. Outra coisa. Gente, eu não sei vocês, mas na minha casa,
Eu tenho pânico de faca. Eu tenho muito medo de faca. Então, é até engraçado, porque eu não uso faca, aquela faca de cortar carne, aquela coisa. Eu não uso, eu morro de medo de faca afiada. Eu tenho e eu morro de medo delas. As minhas facas afiadas são guardadas, enroladas em 500 panos, com sacola, com saco que, olha, você tem que fazer um exercício ali pra abrir aquilo lá. Porque eu tenho medo, porque eu sou muito desastrada e eu morro de medo de me cortar. E eu me corto com muita facilidade. Então, para evitar as facas, eu tenho guardado. Então, na minha casa, eu uso muita faca comum. Sabe aquela faca de serrinha? Aquela faca comumzinha é a faca que eu uso e acabo passando no trabalhão para cortar carne, para cortar alguma coisa, porque eu uso a faca comum. Mas eu prefiro passar um pouco mais de perrengue com elas, porque eu vou ter um controle maior no manuseio delas do que me cortar. E eu tenho muito medo com meus filhos, porque, como eu já falei, eles não têm essa noção de ponta, né? Não tem essa noção de perigo. Então, a gente usa uma coisa bem interessante. Ó. Dá pra ver, né? Ó, tá. Nada mais é que um pote para guardar o wafer. Eu uso há muitos anos. Outra coisa extremamente surrada, gente, que eu mostro que é meu. Então, assim, ó, nada de, ai, que coisa velha. Gente, é meu, né, da minha casa. Não vou ficar comprando coisa pra fazer vídeo. Olha lá. Tá, fica até meio dizendo já o coitado, mas ele é muito funcional. As facas ficam aqui dentro. Então, todas as facas com ponta que possam vir a machucar eles, a gente guarda ali. Então, a gente usa, lavou, todo mundo da casa já sabe. É dentro desse pote. E aí o pote fica lacrado. Fica junto com os outros talheres, normal, mas fica dentro do pote. A chance de eles mexerem é bem pequena, porque eles não têm o hábito de mexer, de pegar esse tipo de coisa. Mas se por acaso eles resolvessem levar a mão na gaveta, tudo que eles tocarem seria no pote. Então, isso é uma dica, viu, para quem tem criança pequena, para quem tem autismo, filho com autismo severo, que nem os meus, aí que já são grandes, mas, né, continuam sem noção de perigo, botam a mão nas coisas sem noção nenhuma, não tem noção nenhuma de se machucar. É uma dica, viu? Usem um potinho. O meu é um potinho de cor. O Wafer, muito funcional, ó. Dá até pra fazer sambinha com ele. Tá velhinho, gente. Tá todo lascadinho já. Mas ele protege as mãos nos pimpolhos. Então isso é muito funcional, tá? Então é outra dica. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje, tá? São essas dicas. Gente, eu tô com muito sono, assim, eu dormi essa noite, acho que umas 3 horas. O meu pimpolho lá, o Ju resolveu acordar muito cedo, dormiu muito tarde, acordou muito cedo. Então eu dormi umas 3 horas. Então por isso essa cara já tô quase dormindo em pé aqui. Mas faz parte, né? A gente acaba acostumando, né? Não temos outra coisa para fazer a não ser, né? Tentar acostumar. E então, assim, esse é o vídeo de hoje. Eu resolvi fazer um vídeo pequeno, mais com essas coisas que eu uso aqui em casa. São funcionais, todas elas, podem ter certeza que são funcionais. Tudo que eu trago aqui é coisa que eu uso. Então, de repente pra ti não dá certo. Tudo bem, mas eu uso elas. Então, eu passo coisas que eu já uso há muitos anos. Tipo, esse pote aqui. Gente, eu uso isso aqui há uns 10 anos, sabe? Isso aqui, meu filho começou a usar desde a pandemia, lá no início da pandemia que minha mãe fez. Isso aqui, há uns 13 anos. Então, faz tempo. Funciona, tá? Tem funcionado, tem ajudado bastante. São pequenas dicas simples, mas que podem ajudar bastante, principalmente pra gente, que muitas vezes estamos com sono, estamos cansados e não estamos conseguindo ficar tão atentos quanto a gente deveria estar. Hoje mesmo é um dia que eu tô com dificuldade para prestar atenção, para ser rápida em alguma coisa. Então, por esses dias, assim, que a gente sabe que são muitos para nós, né? São boa parte do nosso mês, do nosso ano, a gente passa muito cansado. Esses pequenos detalhes, assim, acabam ajudando muito no final, viu? Eu quero pedir para que continuem se inscrevendo, que ajudem a divulgar o canal, que continuem compartilhando os vídeos,
Se gostam do canal, deem uma curtida, tá? Comentem aí, tá? Se você tem outra dica sobre cuidados, podem comentar aí. Quem sabe a tua dica não me ajuda e não ajuda outra pessoa. Se quer saber de mais alguma coisa, quer mais algum outro tipo de dica, eu tô me preparando para trazer mais coisas, bastante coisas que ajudem vocês também, como também me ajuda também, mas vai vir bastante coisa, mas é que tem que ser bem devagar, porque eu realmente tenho pouco tempo para gravar, para ir procurar as coisas, enfim, tenho feito assim, no meio do intervalinho que eu tenho conseguido para manter os vídeos. Mas tens alguma ideia de vídeo? Quer saber alguma coisa? Pode mandar aí. Manda aí me perguntando, me pedindo um vídeo, eu vou dar um jeito de fazer. Se eu não passei, eu já falei isso, se eu não passei ainda, eu vou procurar também saber e vou trazer para cá pra gente poder aprender junto, porque na verdade é um aprendizado o tempo todo. Tem dicas de proteção, de cuidado? Bota aí. Bota aí que de repente, olha, de repente me ajuda outra mãe, outro pai, outra família aí, que também não tá pensando em fazer. Né? Às vezes a gente, são pequenas coisas, que nem eu falei, pequenas coisas, tipo da faca, pequenas coisas que tu vai fazendo, gente, e ajuda bastante a diminuir, viu? Bastante mesmo. Esse aqui do vidro, se eu tivesse visto lá há anos atrás, o não tinha machucado o braço. Mas eu não vi, então acabou machucando o braço. E aí precisou acontecer isso, coisa horrorosa pra gente ter esse cuidado em dobro também em relação aos vidros. Tá bem? Esse é o vídeo de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo.